A carta chegou numa terça-feira, manchada de água e cheirando levemente a lavanda. Nathaniel Reed estava sentado perto da janela de sua pequena cabana de toras no território de Montana, o papel tremendo em suas mãos ásperas. Era o ano de 1883, e o vento da primavera carregava a última mordida do inverno através das frestas das paredes. Nathaniel vivia sozinho havia 8 longos anos, e o silêncio tinha se tornado seu companheiro mais próximo. Mas aquela carta, ela carregava algo que ele não sentia havia muito tempo. Esperança. Tinham-se passado 2 meses desde que ele escrevera ao serviço de noivas por correspondência, num momento de fraqueza após um inverno brutal. Ele não esperava uma resposta. Ainda assim, ali estava ela, dizendo que a senhorita Zoe Caldwell, de Boston, chegaria a Silverdale na última quinta-feira de maio, dali a 3 dias. Nathaniel leu aquelas palavras repetidas vezes, seu coração batendo de um jeito como não fazia há anos. E se ela se arrependesse de vir? E se o vissem apenas um vaqueiro acabado, com nada além de uma cabana e alguns acres e desse meia volta? Ele murmurou para si mesmo, o que foi que eu fiz? Os dias seguintes passaram num borrão. Nathaniel limpou cada canto da cabana até que os nós de seus dedos sangrassem. Lavou as cortinas, varreu o chão e até tentou assar pão, embora tenha ficado duro como uma ferradura. Pegou emprestado um colchão extra na loja geral e o deixou ao ar livre para arejar. Na noite de quarta-feira, ele ficou diante de seu espelho rachado, aparando a barba e cortando o cabelo com uma faca. O homem que o encarava estava marcado pelo sol, com linhas profundas ao redor dos olhos azuis. Não era bonito, talvez, mas decente. Ele esperava que isso fosse suficiente. A quinta-feira amanheceu clara e brilhante. Nathaniel vestiu sua camisa e calças mais limpas, calçou suas melhores botas e cavalgou as 7 milhas até Silverdale. A pequena cidade era uma fileira de poeira e prédios de madeira, um salão, uma igreja, uma loja geral e algumas casas espalhadas. Ele amarrou o cavalo em frente ao escritório da diligência, tentando não parecer tão nervoso quanto se sentia. Frank Wilson, que administrava a linha de diligências, o cumprimentou com um sorriso. Soube que tem uma noiva por correspondência chegando. As notícias correm rápido, murmurou Nathaniel. Mulher corajosa, disse Frank com meio sorriso. E Nathaniel não soube se era uma piada ou não. A diligência estava atrasada, como sempre. Nathaniel caminhava de um lado para outro na plataforma, torcendo o chapéu nas mãos, cada músculo de seu corpo tenso. Pensou em voltar, enviar depois uma carta dizendo que havia mudado de ideia. Mas, quando estava prestes a ir embora, uma nuvem de poeira apareceu no horizonte. A diligência entrou na cidade chacoalhando, os cavalos bufando e batendo os cascos ao parar. O condutor desceu, jogou um pequeno baú na plataforma e então ajudou uma mulher a descer. Nathaniel congelou. Ela era pequena e esguia, usando um vestido azul manchado de viagem e um chapéu simples com um véu. Ficou parada, segurando sua bolsa, os olhos percorrendo a multidão como se procurasse alguém. Nathaniel respirou fundo e deu um passo à frente. Senhorita Caldwell? Perguntou, com a voz rouca. A mulher virou-se lentamente. Ela levantou o véu. O estômago de Nathaniel se contraiu. Sob ele havia um rosto que talvez tivesse sido bonito e delicado, pálido, com olhos da cor da grama da primavera e mais marcado por um hematoma escuro que se espalhava pela bochecha e um corte cicatrizando no lábio. Sim, disse ela baixinho. Senhor Reed? Ele assentiu, incapaz de desviar o olhar de seus ferimentos. Ela percebeu e levou uma mão trêmula ao rosto. Eu posso explicar, sussurrou, tateando dentro da bolsa. Ela tirou um bilhete dobrado e o estendeu para ele. Talvez o senhor queira reconsiderar nosso acordo. Nathaniel desdobrou o papel. A caligrafia era cuidadosa e arrumada. Prezado Sr. Reed. A mulher que chega pode não ser o que o senhor esperava. A senhorita Caldwell sofreu nas mãos daqueles que deveriam tê-la protegido. Ela vem até o senhor precisando mais de segurança do que de casamento. Caso deseje encerrar o acordo, a agência devolverá sua taxa integralmente.
Atenciosamente. O diretor, Western Bridge Agency. Nathaniel abaixou a carta. Zoe estava diante dele, os olhos baixos, imóvel como um servo assustado. Quem fez isso com você? Ele perguntou, com a voz baixa. Não importa mais, ela disse. Estou aqui, mas compreenderei se quiser desfazer nosso acordo. Nathaniel a olhou, e realmente olhou. Os hematomas não conseguiam esconder a força em seus olhos, nem o leve tremor de esperança em sua voz. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Ele devolveu a carta. Senhorita Caldwell, disse ele, firme e seguro. Você não está mais sozinha. Ela piscou, surpresa iluminando seu rosto. Você ainda me quer como sua noiva? Quero que esteja segura, respondeu Nathaniel simplesmente. O resto pode esperar. Os ombros dela relaxaram e ela soltou um pequeno suspiro trêmulo. Obrigada, disse suavemente. Nathaniel, ele corrigiu. Zoe, ela respondeu, os lábios se curvando levemente apesar do machucado. Nathaniel pegou seu baú e fez um gesto em direção ao cavalo. Minha propriedade fica a umas 7 milhas daqui. Você prefere descansar na cidade primeiro? Zoe lançou um olhar nervoso para os poucos moradores que os observavam. Prefiro não ficar. Então vamos para casa, disse Nathaniel, e a palavra casa soou estranha em sua boca. Ele a ajudou a montar, tomando cuidado para não tocá-la mais do que o necessário, e depois subiu atrás dela. A trilha era acidentada e silenciosa. Nathaniel conseguia sentir a rigidez em suas costas, a tensão de alguém acostumado a recuar diante de qualquer movimento brusco. Quando chegaram ao topo da colina que dominava o vale dele, ele apontou. Lá está. Abaixo, havia uma cabana de toras resistente ao lado de um riacho claro, um pequeno celeiro e um jovem jardim começando a brotar. Não é muito, ele disse. É encantador, ela respondeu. E ele achou que talvez ela quisesse dizer aquilo de verdade. Dentro da cabana, Nathaniel mostrou-lhe o quarto de hóspedes. Uma cama simples, um pequeno baú, uma única janela. Você terá seu próprio espaço. Eu sei que é simples. Está perfeito, ela disse rapidamente. Ela se virou, seus olhos encontrando os dele. Senhor, ri de Nathaniel e vim porque não tinha para onde ir. A agência me ajudou quando ninguém mais ajudaria. Mas não espero nada que você não esteja disposto a dar. Nathaniel assentiu. E digo isto, o que quer que tenha acontecido antes, não vai acontecer aqui. Você está segura agora. Os lábios dela tremeram, mas ela concordou com a cabeça. Obrigada. Não estou acostumada com gentileza vinda de homens. A mandíbula de Nathaniel se contraiu, mas sua voz permaneceu calma. Você vai se acostumar. Naquela noite, depois de um jantar silencioso, Zoe recolheu-se ao seu pequeno quarto. Nathaniel ficou acordado do outro lado da cabana, escutando o rangido suave do colchão e o som leve da respiração dela. Pela primeira vez em anos, sua cabana não estava silenciosa. A solidão que o assombrara por tanto tempo havia sido substituída por algo novo e algo frágil, incerto. Mas vivo. Ele ficou olhando para o teto, perguntando-se qual destino havia trazido uma mulher machucada e assustada de Boston até seu canto solitário da selva de Montana. Ele ainda não tinha as respostas. Mas sabia de uma coisa com certeza, e sua vida de solidão terminara no momento em que ela levantou o véu. E, quando o sono finalmente o alcançou, Nathaniel Reed sussurrou a promessa novamente em seu coração. Ela não está mais sozinha. A luz da manhã atravessava as frestas das venezianas, aquecendo o piso de madeira da cabana. Nathaniel acordou com o cheiro de café e algo fritando. Por um momento, pensou que estava sonhando. Então ouviu o tilintar suave de pratos e o murmúrio de uma voz baixa. Levantou-se, calçou as botas e entrou na sala principal. Zoe estava parada diante do fogão, de costas para ele, o cabelo longo trançado cuidadosamente até a cintura.
O hematoma em sua bochecha ainda era escuro, mas à luz da manhã ela parecia mais viva do que a mulher assustada que descera da diligência no dia anterior. Ela se virou quando ouviu seus passos, oferecendo um sorriso pequeno e incerto. Espero que não se importe, disse ela. Encontrei alguns ovos perto da porta e pensei em preparar o café da manhã. Nathaniel balançou a cabeça. Não me importo nem um pouco. Mas você não precisava cozinhar. Quero ganhar meu lugar, ela respondeu baixinho. Posso cozinhar, limpar, costurar e ajudar no jardim. Sou mais forte do que pareço. Ele estudou seu rosto, a leve determinação que havia ali. Você não precisa provar nada para mim, Oi. Ela apertou os lábios. Talvez não para você, é mais preciso provar para mim mesma. Nathaniel assentiu devagar. Justo. Mas vá com calma hoje. Se acostume com o lugar. Vai ter muito tempo para trabalhar depois. Eles comeram juntos na pequena mesa de madeira, a primeira refeição compartilhada que Nathaniel tivera com alguém em anos. Os ovos estavam perfeitamente cozidos, e o pão, seu pão, duro e irregular, parecia ter um gosto melhor com ela sentada à sua frente. Eles falaram pouco, mas o silêncio agora era diferente. Não vazio, apenas tranquilo. Depois do café, Nathaniel mostrou a propriedade a ela, o riacho que passava pela cabana, a horta, o celeiro onde viviam sua vaca leiteira e algumas galinhas. Zoe ouvia atentamente enquanto ele falava, suas perguntas eram cuidadosas, seus olhos absorvendo tudo. Cresci numa pequena fazenda em Vermont, ela disse quando ele mencionou a horta. Antes de meus pais morrerem, e eu ir morar com meu tio em Boston. A luz em seus olhos diminuiu um pouco ao mencionar o tio, e Nathaniel não insistiu. Vai achar que o trabalho aqui é duro, ele disse. Mas é trabalho honesto. A terra pode ser cruel, mas retribui se você for paciente. Acho que prefiro enfrentar a terra a enfrentar as pessoas, Lois disse suavemente. As pessoas podem ser muito mais cruéis. Nathaniel a olhou, e realmente olhou. A forma como suas mãos apertavam o chale, a sombra que atravessava seu rosto quando falava do passado. Ele reconhecia aquele tipo de dor. A dor que não cicatrizava rápido. Você não vai enfrentar nenhum dos dois sozinha, ele disse. Pela primeira vez, ela sorriu. Não um sorriso educado, nem forçado, mas verdadeiro. Obrigada, Nathaniel. Os dias que se seguiram entraram em ritmo. Nathaniel trabalhava no campo e cuidava dos animais enquanto Zoe tomava conta da casa. Em uma semana, a cabana parecia mais acolhedora, mais viva. Ela acrescentou pequenos toques, flores silvestres em potes, lençóis limpos, cortinas feitas de um pedaço de tecido que trouxera em seu baú. Nathaniel não tinha percebido quão vazio o lugar parecia até que ela o encheu de vida. Zoe provou ser capaz e muito trabalhadora. Acordava cedo, ordenhava a vaca, recolhia ovos e mantinha a cabana impecável. Ela ria baixinho quando Nathaniel queimava a mão na cafeteira, e o som de sua risada ficava com ele o dia inteiro. Os hematomas começaram a sumir, substituídos pelo brilho natural do sol de Montana, mas seus olhos ainda carregavam um cansaço que ele não conseguia ignorar. Certa noite, enquanto estavam sentados perto da lareira após o jantar, Oi quebrou o silêncio. Acho que devo lhe contar a verdade sobre o que aconteceu em Boston. Nathaniel ergueu os olhos da faca de entalhar que segurava, dando a ela toda a sua atenção. Zoe encarava as chamas enquanto falava. Meus pais morreram quando eu tinha 16 anos. Meu tio me acolheu. No começo, achei que ele estava me fazendo um favor. Mas, conforme fui crescendo, as coisas mudaram. Ele começou a me tratar como propriedade, não como família. Quando fiz 21 anos, nesta primavera, ele decidiu me casar com um de seus sócios, um homem velho o suficiente para ser meu pai. Quando ela se recusou, sua voz vacilou e ela tocou a própria bochecha. Ele fez questão de me mostrar quanto custa a desobediência. A mandíbula de Nathaniel se contraiu. Ele fez isso também? Zoe assentiu. Não foi a primeira vez.
Fugi naquela noite. Fui até a Western Bridge Agency porque não tinha mais para onde ir. A mulher de lá, a senhorita Elise, me ajudou a deixar Boston. Ela disse que eu estaria segura no Oeste. Disse que você era um homem bom. Nathaniel engoliu em seco, a raiva e a tristeza lutando dentro dele. Ela acertou em uma coisa, disse ele. Você está segura aqui. Os olhos de Zoe brilharam, mas ela não chorou. Apenas assentiu, a voz quase inaudível. Quero acreditar nisso. Nas semanas que se seguiram, algo não dito começou a crescer entre eles. Confiança, talvez. Respeito. Talvez algo mais profundo, que nenhum dos dois ousava nomear. Nathaniel percebeu que ansiava pelas noites tranquilas em que conversavam perto da lareira. Zoe começou a rir mais, a cantarolar baixinho enquanto trabalhava. Seu sorriso vinha mais fácil. Uma tarde, Nathaniel voltou dos campos e a encontrou descalça no jardim, o vento erguendo seus cabelos. Por um momento, ele apenas a observou em a mulher que chegara machucada e assustada, agora movendo-se livremente sob o céu aberto. Quando ela se virou e o pegou olhando, corou, mas não desviou o olhar. É tão bonito aqui, ela disse. Tão aberto e livre. Ele assentiu, a garganta apertada. Pode ser solitário às vezes. Já tive gente demais ao meu redor por muito tempo, ela disse. A solidão não me assusta mais. Nathaniel sorriu de leve. Bem, agora você tem que lidar comigo. Ela devolveu o sorriso. Acho que posso dar conta. O verão chegou a Montana numa onda de verde. O jardim floresceu sob o cuidado de Zoe, e Nathaniel se via trabalhando mais do que nunca, e não porque precisava, mas porque, finalmente, sua vida parecia ter sentido. A cabana que antes ecoava silêncio agora ressoava com risos e conversas. Mas, numa noite do fim de junho, enquanto estavam sentados na varanda observando o pôr do sol, Zoe ficou quieta. Fitou o horizonte por muito tempo antes de falar. Fico pensando no que vem depois, disse ela suavemente. No que eu devo a você. Você não me deve nada, disse Nathaniel. Devo sim, ela insistiu. Você me acolheu quando ninguém o faria. Me deu segurança, um lar. Mas aquela carta, ela dizia que eu vim para ser sua esposa. Nathaniel olhou para a luz que desaparecia. Aquele papel ainda está na minha gaveta, sem assinar, disse ele. Vamos assiná-lo quando você estiver pronta. Não antes. Zoe se virou para ele, seus olhos verdes brilhando no crepúsculo. E se eu nunca estiver pronta? Então ainda estará aqui, ele respondeu simplesmente. Você não precisa conquistar seu lugar aqui, Zoe. Ele já é seu. Por muito tempo, nenhum dos dois falou. Os grilos cantavam e as estrelas começavam a surgir. Finalmente, Zoe sussurrou. Obrigada, Nathaniel. Ele não respondeu. Não precisava. A paz daquela noite dizia tudo. Mas, nas semanas seguintes, essa paz seria posta à prova por algo que nenhum dos dois esperava. Porque os fantasmas do passado de Zoe tinham o hábito de encontrar o que queriam, e mesmo a 1000 milhas de distância através de terras selvagens. E quando eles chegassem, Nathaniel Reed teria que decidir até onde estava disposto a ir para cumprir sua promessa. Ela não estava mais sozinha. E ele garantiria que nunca mais estaria. O sol batia forte sobre a pequena cidade de Silverdale enquanto Nathaniel e Zoe entravam juntos pela primeira vez em meses. O ar de verão tremulava com o calor, e a poeira se levantava da rua sob as patas do cavalo. Zoe se mantinha ereta à frente dele, as mãos segurando o pomo da sela, as costas tocando levemente o peito de Nathaniel. Por um instante, Nathaniel pensou em tudo que haviam vivido, na mulher assustada que desceu da diligência e na força silenciosa que ela carregava. Agora precisavam de suprimentos para o inverno. Farinha, açúcar, café e Zoe insistira em vir. Não posso me esconder para sempre, ela dissera naquela manhã. Ele concordou, embora não gostasse da ideia de ela ser fitada por olhos curiosos.
Na loja geral, foram recebidos pelo lojista Jenkins, um homem rechonchudo com um sorriso curioso. Ora, se não é Reed sua noiva misteriosa, disse ele. Estávamos nos perguntando quando vocês apareceriam. O queixo de Zoe se ergueu levemente. É Zoe Caldwell, ela disse com confiança tranquila. Estamos nos dando um tempo para nos conhecermos antes de tornar tudo oficial. Jenkins piscou e depois riu. A abordagem sensata, suponho. Ele se inclinou para a frente. Ainda assim, serão o assunto da cidade. Zoe não recuou, não se escondeu atrás de Nathaniel. Em vez disso, perguntou sobre o preço do açúcar e discutiu a colheita como alguém que viverá ali por toda a vida. Nathaniel a observou com orgulho, percebendo que ela já não era a mesma mulher que havia descido daquela diligência empoeirada meses antes. Depois dos afazeres, pararam no pequeno restaurante para almoçar. Nathaniel pediu ensopado, e Zoe sentou-se diante dele, a luz do sol refletindo em seus cabelos e fazendo-os brilhar como ouro. Você está linda hoje, ele disse suavemente. Zoe corou, surpresa. Obrigada. Eu queria causar uma boa impressão. Você já causou, ele respondeu. Antes que ela pudesse responder, uma sombra caiu sobre a mesa. O xerife Tom Blackwood estava ali, chapéu na mão, o rosto sério. Reed, disse em voz baixa. Eu queria te encontrar. Recebi uma mensagem lá de perto de Helena. Alguém está perguntando por uma jovem que parece muito com sua esposa. Nathaniel viu Zoe enrijecer do outro lado da mesa. Quem? Ele perguntou, mantendo a voz calma. Diz ser o guardião dela, e respondeu o xerife. Afirma que ela fugiu de Boston. Está oferecendo dinheiro a quem ajudar a encontrá-la. As mãos de Zoe tremeram ao redor da xícara. Ele me encontrou, ela sussurrou. O xerife olhou para ambos, sua expressão suavizando. Se ela está aqui por vontade própria, está segura aos meus olhos. Mas Reed, se eu fosse você, tornaria tudo oficial. Homens como ele não desistem fácil. Quando o xerife saiu, o pequeno restaurante pareceu silencioso demais. A voz de Zoe tremia ao dizer. Se estivéssemos realmente casados, ele não poderia me levar de volta. Nathaniel estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo-a dela. Faremos isso quando você estiver pronta, Zoe. Não por medo, mas porque você escolher isso. Zoe assentiu, embora o olhar estivesse distante. Eu só quero que isso acabe. Eles deixaram a cidade rapidamente, o peso do aviso do xerife acompanhando-os até em casa. Nas semanas seguintes, Nathaniel manteve o rifle por perto e os olhos atentos a estranhos, mas ninguém apareceu. A montanha permaneceu silenciosa e os dias passaram em paz. No fim de agosto, o medo havia diminuído. O ar esfriava e as folhas começavam a ficar douradas. Nathaniel e Zoe trabalhavam lado a lado preparando-se para o inverno. O riso voltou, e com ele algo mais profundo, algo terno. Numa noite, com o céu ardendo em tons de laranja ao pôr do sol, Zoe sentou-se ao lado dele na varanda, as mãos cruzadas no colo. Estive pensando, ela disse baixinho. Sobre nós. O coração de Nathaniel deu um salto. O que sobre nós? Zoe virou-se para ele, os olhos firmes. Quando eu vim para cá, eu estava destruída. Não confiava em ninguém. Mas você mudou isso. Você me deu paz quando eu achava que não merecia. Eu me importo com você mais do que pensei que poderia voltar a me importar com alguém algum dia. A garganta de Nathaniel secou. Zoe. Eu quero ser sua esposa, ela disse simplesmente. Verdadeiramente sua esposa. Por um momento, Nathaniel não conseguiu falar. Então estendeu a mão, seus dedos ásperos envolvendo os dela. Eu também me importo com você. Mais do que consigo dizer. Se você tiver certeza, vamos fazer isso. Tenho certeza, ela sussurrou. Eles se casaram na manhã seguinte, na pequena igreja de Silverdale. Apenas o xerife e o pastor estavam como testemunhas.
Não havia flores, nem música, nem convidados, apenas duas pessoas que haviam se encontrado no coração selvagem do oeste. Quando o pastor os declarou marido e mulher, Nataniel a beijou suavemente, e Zoe sorriu contra seus lábios. Acho que finalmente sei como é a sensação de ter um lar, e ela disse. Os meses que se seguiram foram cheios de uma alegria tranquila que Nataniel nunca conhecera. Trabalharam juntos durante o outono, escolhendo, preparando, rindo. O riso de Zoe vinha fácil agora, e às vezes Nataniel parava de trabalhar só para ouvi-lo. Então, numa manhã fria de outubro, Zoe lhe disse que estava esperando um bebê. Nataniel ficou paralisado, olhando para ela, e depois abriu um sorriso que alcançou seus olhos. Um bebê. Ela assentiu, o sorriso suave. Um bebê. Ele a puxou para perto, abraçando-a forte. Você me deu tudo o que eu nunca soube que queria, e ele sussurrou. Durante o inverno, a neve caiu pesada, isolando-os do mundo. Eles não se importaram. Construíram uma vida dentro daquelas paredes, e uma vida cheia de calor e risos. Nataniel preparava chá para ela todas as manhãs. Zoe lia em voz alta junto ao fogo todas as noites. O bebê crescia forte sob seu coração, e frequentemente Nataniel se ajoelhava ao lado dela para ouvir o pequeno movimento dentro dela. Na primavera, o degelo chegou, e a criança também. A noite foi longa, cheia de dor e oração. Mas quando o amanhecer chegou, Nataniel segurou sua filha pela primeira vez. Pequena, perfeita, e forte, e com os olhos da mãe e o queixo dele. Amélia, Zoe sussurrou. Como minha mãe. Nataniel olhou para a esposa e para o bebê recém-nascido, lágrimas enchendo seus olhos. Amélia ride, disse suavemente. Bem-vinda ao lar. Lá fora, os primeiros raios de sol tocaram as montanhas de Montana, e o mundo pareceu prender a respiração. Nataniel envolveu Zoe e o bebê nos braços, a voz rouca de emoção. Você não está mais sozinha, sussurrou, repetindo as palavras que haviam começado tudo. Nunca mais. Anos depois, quando os campos estavam cheios e seus filhos brincavam no jardim, Nataniel às vezes pensava naquele dia empoeirado em Silverdale, e o dia em que uma mulher assustada desceu de uma diligência e mudou tudo. Numa terra conhecida por solidão e dificuldades, eles haviam encontrado algo raro. Não apenas sobrevivência, mas amor, família e paz. E todas as noites, quando as estrelas se espalhavam pelo céu de Montana, Nataniel repetia a mesma promessa que fizera naquele primeiro dia, e uma promessa que nunca fora quebrada. Não estamos sozinhos agora. Nunca mais.